João, capítulo 8, versículo de número 3 ao versículo de número 11. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco na noite desse dia, amém? Diz assim o texto: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Versículo 6. Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Versículo 9. Porém, ouvindo eles isto, e acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Verso 10. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 10, versículo 11. E disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Repita comigo: lei. Ih, irmão, vocês estão tristes porque o Brasil perdeu? Não acredito. Oh, meu Jesus, dá graça aqui. Vamos lá: lei, consciência e graça. De novo: lei, consciência e graça. Só para você não esquecer nunca mais: lei, consciência e graça. Irmãos, eu sempre tenho uma preocupação comigo quando eu vou pregar. Eu sempre falo isso aqui antes de pregar, que primeiro quando a gente chega aqui as pernas tremem, né? Falta o ar, dá dor de barriga, dá tudo que tem que dar. Isso é bom. Isso é o sinal que ainda existe o temor de Deus dentro de nós. E eu sempre me preocupo porque quando a gente se dirige à igreja, a gente não está se dirigindo a qualquer pessoa, a gente está se dirigindo à noiva de Cristo. E essa noiva, ela tem um dono, e esse dono ele zera por ela. Então eu sempre procuro pregar aquilo que eu vivo, aquilo que eu aplico à minha vida, e eu não prego antes da palavra falar comigo. E já faz uns tempos, algumas semanas, que eu venho meditando nessa palavra. Deus vem falando comigo através dessa palavra, e eu creio que Deus vai falar com você também, amém? Primeiro eu quero agradecer aqui aos irmãos que estiveram na Escola Bíblica Dominical hoje de manhã. Hoje nós tivemos uma boa cooperação, uma aula maravilhosa. Então, hoje, para quem estava na Escola Bíblica Dominical de manhã, nós já estamos no segundo culto para a glória de Deus. Você perdeu de dar um glória, você que estava aqui. E para quem não veio para assistir o Jogo do Brasil, ficou triste porque o Brasil perdeu. Amém? Mas tenho certeza que estão ouvindo essa palavra através da live. Nós estamos rindo aqui de você, mas nós vamos orar por você também. Amém? E eu creio que a palavra de Deus vai chegar até vocês aí. Irmãos, quando a gente olha para o Evangelho de João, a gente vê que o Evangelho de João ele vai se diferenciar um pouco dos demais evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas. E isso aqui, a teologia ela nos afirma que Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam uma visão semelhante a respeito da vida de Jesus, do ministério de Jesus.
Esses 3 livros juntos, eles formam os livros sinóticos. Sinótico porque eles seguem uma mesma narrativa mais ampla a respeito da vida do mestre, apresenta muitos momentos, quase que formam aí uma cronologia a respeito da vida de Jesus. Já João, ele se sente reservado em anunciar a Jesus, em evidenciar a Jesus, não somente como homem, mas também como filho de Deus. O versículo que nos aponta isso, que nos afirma isso, está em João capítulo 20, versículo 30 e 31, aonde João, ele vai revelar Jesus como Cristo, o Filho de Deus, que todo aquele que crê nele, para todo homem que assim nele crê, tenha a vida no nome de Jesus. Então a preocupação de João não é trazer uma biografia a respeito da vida de Jesus, não é trazer todos os acontecimentos da vida de Jesus, mas sim trazer uma narrativa na qual nos revela não somente o lado humano de Jesus, mas também o lado divino do Mestre. Tanto que João, para alcançar esse objetivo, ele trouxe aqui registrado no seu livro, no seu evangelho, cuidadosamente uma série de sinais. Muitos deles são exclusivos no livro de João, que você não acha nos outros evangelhos, você não consegue encontrar nos outros evangelhos. E por meio dessa narrativa seletiva, João, ele tenta trazer uma identidade divina de Cristo. Cada narrativa foi cuidadosamente escolhidas apenas para relatar um fato histórico de Jesus, mas também para conduzir o leitor ao reconhecimento de que Jesus, ele é Deus, encarnado, cheio de graça e cheio de verdade. E o texto da qual nós acabamos de ler é um episódio que, para mim, ele vai retratar ao máximo esse lado divino e esse lado humano de Jesus. Porque nós conseguimos distinguir nesse texto a justiça e a misericórdia de Deus, justamente em João 8. Nessa narrativa a gente vai ver a lei revelando o pecado, nós vamos ver a consciência confirmando a culpa e a graça de Deus oferecendo aquilo que a lei e nem a consciência consegue oferecer: o perdão e uma nova vida. Mas para que a gente possa entender e compreender o que esse texto está dizendo, eu dividi esse texto em 3: lei, consciência e graça, para a gente conseguir entender a dificuldade ou a profundidade desse texto. Nós lemos aqui que Jesus, ele acaba de descer no monte no versículo de número 1, ele chega ao templo, ele vê uma grande multidão, a multidão se reúne aos pés de Jesus. Jesus, ele se senta e começa a ensinar aquela multidão. Mas a Bíblia é clara em dizer em que em um determinado momento, Jesus, ele é interrompido. Entra em cena os mestres da lei e os fariseus. Junto com eles está uma mulher que foi pega no ato de adultério. Eles pegam aquela mulher, colocam aquela mulher no meio, no centro, para que todas possam ver o que aquela mulher fez, para que todos possam vê-la envergonhada e para que todos possam ter certeza daquilo que eles querem propor para aquele momento, que era a sentença daquela mulher baseada na lei. Porém, eles olham Jesus, eles veem Jesus ensinando, e nós vamos ver que essa sentença que eles tentam aplicar naquela mulher, na verdade era uma pegadinha que eles queriam fazer com Jesus. Mas nós já vamos tratar isso aqui um pouco mais à frente. Mas para que você possa entender, Jesus já estava ensinando, chegam os mestres da lei, chegam os fariseus, roubam a cena, trazem uma mulher pega no ato de adultério, coloca no meio, olham para Jesus e fazem uma pergunta para Jesus: mestre, essa mulher foi
pega no ato de adultério, e conforme a lei de Moisés, ele manda que as tais sejam apedrejadas. Mas e o Senhor? O que o Senhor diz? Para a gente entender a profundidade dessa pergunta, primeiro a gente precisa entender o que é lei. Quando a gente olha para a narrativa bíblica, que a gente olha para esse conceito de lei, nós vemos entendendo que a lei era a revelação da vontade de Deus para o seu povo. Por meio da lei, o Senhor estabeleceu princípios que orientavam a vida, a adoração, o relacionamento de Israel com Deus e com o próximo. No Antigo Testamento, a palavra utilizada para a lei era Torá, que no termo hebraico significa instrução, ensino ou direção. Já a palavra grega aplicada ao Novo Testamento é anomos, que se refere àquilo que foi estabelecido como norma ou lei. Ou seja, a lei, ela é uma instrução, um ensino, uma direção, uma norma estabelecida por Deus e apresentada ao seu povo. Quando nós olhamos para a lei, que Deus, ele entregou para o seu povo, nós vemos que Deus, ele entregou essa lei de uma forma única, mas para o nosso entendimento, para os nossos estudos, alguns estudiosos conseguiram classificar essas leis em três, que para nós nos dias atuais facilita e muito o nosso entendimento. A saber, a primeira lei que nós conseguimos distinguir se chama lei moral, e essa lei moral, ela tem a sua expressão máxima nos 10 mandamentos e revela os princípios permanentes do caráter santo de Deus. Segundo, a lei civil. A lei civil, ela contém a lei, a vida social, política, jurídica da nação de Israel. Essa lei basicamente ela aplicava os princípios da lei moral em diversas situações do cotidiano. Ou seja, eles pegavam a lei moral e da lei moral eles aplicavam em uma determinada situação, e dali surgia as leis cívicas. E uma terceira lei que também nós conseguimos compreender à luz da Bíblia é a lei cerimonial. Já a lei cerimonial, ela reúne as instruções referentes ao sacerdócio, ao sacrifício, às festas religiosas, às purificações e os rituais de adorações que profeticamente apontavam para Cristo. Mas quando essa lei foi dada? Nós sabemos que após Deus libertar Israel da escravidão do Egito, Deus ele conduziu a sua nação até o Monte Sinai, e a partir dali ele estabeleceu uma nova aliança. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Logo, as demais leis foram reveladas a Deus através de Moisés para orientar o povo. Ou seja, a princípio nós temos os 10 mandamentos que foram entregados por Deus, que foram escritos pelo próprio dedo de Deus, e as demais leis foram orientações reveladas para Moisés, através de Deus para Moisés, onde Moisés passou para o povo essas orientações. Então, quando eu falo de lei, eu consigo classificar essa lei moral, lei cívica e lei cerimonial, que foi dada a Deus para o povo. E qual que era o propósito da lei? A gente vê que a lei ela tinha alguns propósitos. O objetivo da lei não era apenas impor regras, mas era revelar o caráter santo de Deus. Aleluia. Porque depois de séculos vivendo no Egito, os israelitas eles haviam absorvido muitos costumes
costumes e práticas incompatíveis com a vontade de Deus. Não dava para continuar daquele jeito, não dava para continuar daquela maneira. Como povo da aliança, agora eles deveriam viver de maneira diferente, demonstrando por meio da obediência quem era o Deus a quem serviam. Mas a lei também ela tinha um propósito principal e fundamental, que era o quê? Revelar o pecado. Paulo, na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, ele diz: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela mostra ao homem a sua condição diante da santidade de Deus, e ela evidencia a sua incapacidade de alcançar a justiça pelos seus próprios méritos. Sendo assim, a lei ela nos aponta o pecado, e o pecado faz a gente se convencer do nosso erro. Sendo assim, logo dentro de nós existe a necessidade de um Salvador. Compreendendo tudo isso a respeito da lei, nós conseguimos analisar um pouco melhor esse texto. Os escribas e fariseus, eles achegam-se a Jesus, citando a lei para justificar a condenação daquela mulher. E de fato, o adultério, ele era um pecado gravíssimo diante de Deus. Não que era, ainda é nos dias atuais. Não que exista um pecadinho e um pecadão e a gente consiga classificar os pecados. Não. Pecado ainda é pecado. Desde uma mentira até o ato de adultério é pecado, e isso a gente não muda. Porém, existem alguns pecados que onde a gente olha, a gente automaticamente classifica eles como pecados gravíssimos. E do adultério era um deles. E segundo a lei, ele previa uma pena de morte para esse pecado. Ora, se aquela mulher estava sendo condenada, ela foi pega no ato, a lei podia condená-la e eles podiam cumprir a sentença. Por que eles levaram para Jesus julgar? Será que a lei estava errada? Mas o objetivo deles era um outro, porque o problema não estava na lei, porque a lei era santa, justa e boa, e ainda é. O problema estava na maneira que aqueles homens estavam utilizando a lei. Eles não estavam conduzindo aquela mulher até Jesus porque eles amavam a justiça. Eles estavam conduzindo aquela mulher até Jesus porque eles queriam criar uma armadilha. E qual que era a armadilha? Se Jesus dissesse: não, pode apedrejar essa mulher, isso poderia dizer, passar uma imagem de um Jesus não piedoso, de um Jesus não amoroso, ou poderia até mesmo passar uma imagem de um Jesus que iria contra Roma, que naquele período tinha tirado alguma autoridade dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, em cumprir algumas sentenças, e uma delas, a morte. Agora, se Jesus olha e fala para eles: pode apedrejar ou não pode apedrejar, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés. Ou seja, eles pregaram uma armadilha para Jesus. Então perceba que para aqueles líderes, aquela mulher deixou de ser uma pessoa e passou a ser um objeto para que eles pudessem alcançar seus próprios objetivos. E isso aqui é muito grave. Aleluia. A lei,
que deveria conduzir o pecador ao arrependimento, ela havia sido se transformado numa ferramenta de acusação e de manipulação. Nós vemos aqui através da vida desses homens, que eles queriam manipular a palavra contra Jesus. O problema deles não era nem a mulher, era Jesus. E nós vemos que eles estavam sendo tão imprudentes com a lei, que se nós pegamos lá Levítico capítulo 20, versículo 10, Deuteronômio 22, que fala acerca dessa sentença, tanto a mulher quanto o homem que foi pega no ato de adultério, os dois deveriam ser apedrejados. Mas e aí? Cadê o homem? Ou seja, sendo mestre da lei, sendo fariseus, eles não estavam cumprindo a lei na íntegra. Eles estavam tentando justificar os seus objetivos através do erro de outros. E cá para nós, nos dias de hoje acontece muito isso. Já trazendo para os nossos dias, esse episódio aqui ele nos ensina uma grande verdade, que nos dias atuais ainda existe. O quê? É possível que eu conheça a lei de Deus sem conhecer o Deus da lei. É possível que eu conheça a Bíblia sem conhecer o Deus da Bíblia. É possível que eu conheça as Escrituras sem conhecer o Deus das Escrituras. E esse perigo, irmãos, ainda existe dentro da igreja. Eu posso conhecer vários versículos, eu posso defender as doutrinas bíblicas, eu posso ensinar a Bíblia, mas se utilizarmos essas verdades apenas para corrigir os outros, não adianta. Como eu disse, a palavra primeira ela tem que me corrigir. Eu como ensinador, como pregador, como líder, a palavra primeira ela tem que me corrigir. E eu como um servo de Deus, eu preciso permitir que a palavra de Deus me corrija. Porque senão, se eu uso essa palavra para corrigir só os outros, só os demais, eu vou estar fazendo igual a esses fariseus. Aleluia. A lei, ela foi dada para revelar o pecado, começando pelos nossos, pelos meus, que estou aqui pregando. E eu tenho que ser humilde em reconhecer os meus erros, as minhas falhas. Por isso que quando eu leio, eu abro a Bíblia, toda vez que eu abro para ler um versículo, eu apanho. Porque primeiro eu pego aquele texto, eu pego aquele ensino, eu pego aquele verso e aplico a mim. O que isso pode mudar a minha vida? O que eu preciso corrigir na minha vida através desse versículo? O que Jesus está falando aqui que eu posso me posicionar de uma maneira diferente? Meu Deus! O que a palavra de Deus está falando que eu possa me posicionar como um obreiro diferente? Como um pai diferente, como um esposo diferente? Porque quando a palavra de Deus ela deixa de nos transformar para servir apenas como um argumento contra os outros, a Bíblia ela perdeu seu real propósito. Então quando eu falo de lei, quando eu falo da palavra, quando eu falo dos ensinamentos de Deus, eu preciso permitir que isso me transforme de dentro para fora.
Jesus mesmo disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Então é a palavra que vai transformar a nossa vida. Dito isso, nós conseguimos prosseguir para o segundo ponto. E qual que é o segundo ponto? A partir do versículo 6. Deus abençoe pela água, pastor. Calma aí que apertou, vai apertar só mais um pouquinho, mas não vai dar glória, viu? Você em casa pode dar glória também. E eles tentam de alguma forma arrancar algum juízo de Jesus. E o texto é enfático em dizer que quando eles questionam a Jesus, quando eles fazem essa pergunta para Jesus, Jesus que está sentado ao chão, ele se inclina e começa a escrever. O que Jesus escrevia? Não sei. A Bíblia, ela não nos dá sinais, não nos dá vestígios. Apenas fala que Jesus começou a escrever no chão. E o texto prossegue dizendo que eles continuam interrogando a Jesus com muita insistência. E Jesus, com uma palavra branda, ele devolve o questionamento para os mestres da lei, para os fariseus, e solta uma frase que mexe com nós até hoje. E o que Jesus disse? Se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E o mais interessante é que ele se inclina novamente e volta a escrever no chão. Há quem diga que a primeira inclinação de Jesus é a inclinação da lei, e há quem diga que a segunda inclinação de Jesus é a inclinação da graça. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero trazer um outro significado dessa palavra para a sua vida nessa noite, que é o verso de número 9, que muito me intriga e muito mexe comigo, que diz assim: os que ouviram, acusados pela própria consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. E eu fui tentar entender um pouco mais desse texto, o que fez aqueles homens que estavam decididos a exterminar, a acabar não somente com aquela mulher, mas também com Jesus. O que através de uma frase, que poder tem essa frase, que fez eles mudarem de ideia? Porque o texto vai dizer que acusados pela consciência. Mas que consciência é essa? E eu fui me aprofundar um pouco nisso aqui. Quando nós falamos em consciência, nós podemos entender que a consciência ela pode ser compreendida como uma capacidade que Deus concedeu ao ser humano para avaliar moralmente suas próprias ações, aprovando aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus, ou acusando aquilo que a transgride. Ou seja, essa consciência que eu cito para vocês nessa noite é algo que Deus colocou dentro de nós, que a partir dos ensinos morais que nós temos desde a nossa infância até a formação do nosso caráter, vai nos ajudar a decidir para o resto da nossa vida o que é certo e o que é errado. Então, quando eu olho para a consciência, eu consigo entender que essa consciência, ela não cria o que é certo e o que é errado.
ela apenas testemunha a respeito do certo e do errado, à luz daquilo que ela conhece. O maior exemplo disso é Paulo. Paulo, ele nasceu num berço judaico, ele conhecia muito bem a lei, e pela sua consciência, ele deveria exterminar com os cristãos, até que um dia, ele teve um encontro com Jesus, e aquele encontro com Jesus, ressignificou toda a vida de Paulo, que a partir daí entendeu que aquilo que ele estava fazendo era errado. E essa consciência, ela tem algumas funções importantes para as nossas vidas. Primeiro, a de acusar ou a de defender as nossas atitudes. Quando eu peco, primeiramente eu sou acusado pela minha consciência. Quando eu estou prestes a fazer algo errado, primeiro a minha consciência vai avaliar se aquilo que eu vou fazer é errado ou não. Isso é automático do ser humano. Se você está diante de uma situação e você precisa decidir entre o certo e o errado, orientado pela sua consciência, pelas suas leis moral, você vai tomar uma decisão. Será que isso que eu vou fazer é certo ou é errado? E a nossa consciência, ela está aqui para isso. Romanos capítulo 2, versículo 14 e versículo 15 vai nos afirmar isso. E o interessante é que essa consciência não funciona só para quem é crente, mas para quem não é crente também. Paulo, ele afirma isso em Romanos, que mesmo aqueles que não receberam a lei de Moisés, eles possuem uma consciência que testemunha interiormente neles, ora acusando, ora defendendo. Esse é o primeiro papel da nossa consciência. E o segundo papel da nossa consciência é produzir uma convicção quando nós pecamos. Quando eu erro, eu tenho uma convicção de que eu errei. Quando eu desobedeço às ordenanças de Deus, automaticamente a minha consciência, ela vai nos confrontar. Assim como aqueles que deixou de assistir o culto para assistir o jogo do Brasil que perdeu. Nesse exato momento a consciência deles estão acusando, dizendo: você poderia estar no culto. O Brasil perdeu, agora vocês estão aqui. Vocês vão apanhar aí. Sei que vocês estão assistindo. Oh, glória. E foi isso que aconteceu com os acusadores daquela mulher. Nós já vamos voltar aqui. E mais um papel da consciência é produzir paz em nós, quando nós andamos corretamente diante de Deus. A mesma consciência que nos acusa é a consciência que também produz tranquilidade quando nós vivemos uma vida de integridade, quando nós vivemos uma vida de retidão, quando nós vivemos uma vida no temor do Senhor. E essa consciência, através dessa tranquilidade, gera em nós alegria e nos faz ser cada vez mais, dia após dia, um crente feliz. E aprofundando um pouco mais, essa mesma consciência, ela servirá de testemunho diante de Deus. Como isso, irmão Diogo? Essa mesma consciência que está em nós, que corrige, que nos ajuda, que nos orienta, é a que vai estar diante de Deus, nos acusando dos nossos pecados, das nossas integridades, das nossas falhas, porque ninguém melhor que a nossa consciência para nos corrigir e para saber de nós. Em Apocalipse capítulo 20 vai dizer que os livros serão abertos e junto o livro da vida. Mas que livros são esses? Livro da lei, livro das obras, livro da natureza e o livro da consciência. Não tem um anjo atrás de você registrando tudo que você escreve.
Você é o próprio registro da sua vida. E no dia do juízo final, essa mesma consciência irá testificar a favor ou contra você. Isso é profundo. Eu estava me aprofundando um pouco mais isso aqui hoje à tarde. Eu cheguei na cozinha pulando. Ô glória! Porque a Bíblia é maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Ler a Bíblia, ler a palavra de Deus é como como um garimpeiro que sai para procurar pedras preciosas. Mas quanto mais você cava, quanto mais fundo você vai, em cada descoberta, aquilo vai te dando uma alegria e a certeza que o Espírito Santo de Deus está te guiando. Eu quero abrir um parêntese aqui para você nessa noite, que ouviu a respeito da consciência. Tome cuidado com o que você está fazendo. Diante de Deus, nada fica oculto, nada fica encoberto. Aleluia. E quando nós analisamos esse texto, nós conseguimos compreender que aquela resposta de Jesus, ela não anulou a lei, nem declarou aquela mulher inocente. A lei estava certa, a lei não estava errada. Aquela resposta de Jesus, o objetivo dela era revelar que aqueles que estavam julgando aquela mulher, que estavam se julgando aptos a condenar, também eram pecadores. Quando Jesus diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra, Jesus ele está deslocando o julgamento daquela mulher que estava no centro. E ele agora direciona o julgamento para o coração dos acusadores. Agora o julgamento ele sai daquilo que está sendo visto e entra num âmbito invisível. Aleluia. Porque antes de executarem a sentença, aqueles homens eles precisavam permitir que a própria lei julgasse eles primeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus ele tira o foco da acusação daquela mulher e joga no coração dos acusadores, automaticamente todos os judeus que se preze, eles andam na lei, eles se examinam através da lei, eles fazem uma auto-reflexão de si mesmo com base na lei moral. E qual era a lei moral? Os 10 mandamentos. Amará a Deus sobre todas as coisas, não fará outras imagens além do nosso Deus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. E eles foram se analisando e cada um foi caindo numa lei. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que as pedras foram caindo. Porque não existe na raça humana um homem ou uma mulher, quando tem os seus pecados expostos, não ceder. Aleluia. Ei, Davi, fala, Natan. Eu vim contar uma história para você, Davi. Tinha um homem que era muito rico na cidade.
tinha vários bois, várias ovelhas. O cara tinha tudo. E tinha um homem rico, tinha só uma ovelha. Mas como aquele homem amava aquela ovelha, ele cuidava daquela ovelha como se fosse filho. A ovelha dormia dentro da casa dele, comia da comida dele, ele dava banho na ovelha, ele brincava com a ovelha. Aquela ovelha era como se fosse um filho para aquele homem, Davi. Só que certo dia chegou uma visita na casa desse homem rico. E aquele homem rico, ele não queria sacrificar nenhuma de suas ovelhas. Ele foi e pegou a única ovelhinha desse homem pobre, Davi, e sacrificou. E a história nos diz que Davi, ele se irou, ele se lançou à frente e disse que esse homem morra e pague 4 vezes mais sobre o seu pecado. Natan, com toda a calmaria do mundo, olha para Davi e disse: esse homem é você, assim te diz o Senhor. Te tornei rei em Israel, te livrei da mão de Saul, te fiz rei em Israel e em Judá, te dei todas as mulheres da nação. E se isso te fosse pouco, Davi, eu te daria mais. Era só você me pedir. Mas você foi, tomou a mulher de Urias, colocou ele no campo de batalha, só para ele morrer. Davi, ele tem os seus pecados expostos. Aleluia. E o que Davi faz, ele não questiona. Ele abaixa a cabeça e diz: pequei contra o Senhor. A nossa consciência, ela continua sendo uma voz que Deus ele utiliza para confrontar o nosso pecado. O problema não é quando essa voz nos acusa. O problema é quando essa voz a gente aprende a ignorá-la. Quando nós chegamos ao ponto de ignorar a voz da nossa consciência, nós já chegamos em um estado crítico da vida de um homem, da vida de uma mulher, que é a cauterização da sua mente para o pecado. A palavra já não tem mais efeito, a correção já não tem mais efeito, os conselhos bíblicos já não têm mais efeito. Por quê? A sua mente já está cauterizada, a palavra já não penetra mais. E muitas das vezes nós somos rápidos demais em enxergar o erro do próximo e muito lento em reconhecer os nossos. Nós devemos julgar menos e nos analisar mais. E foi isso que aconteceu com os fariseus. Eles achavam que eles estavam certos até um determinado ponto. Até que quando a acusação deles bateu em Jesus e voltou como se fosse um flash de luz no espelho. Vai e volta. E aquela acusação que eles estavam direcionando para aquela mulher recaiu sobre eles. Nós não devemos jamais endurecer o nosso coração para a nossa consciência. Afinal, nós devemos nos manter sensível à nossa consciência e à voz do Espírito Santo de Deus. Porque é isso que vai nos fazer nos aproximarmos de Deus. É isso que vai nos fazer a gente seguir um caminho de retidão.
É isso que vai fazer nós sermos crentes melhores. Oh, glória. Vamos continuar. Acusados pela própria consciência, eles entraram naquela reunião com pedras pesadas, mas saíram com a consciência pesada. Eu imagino Jesus agora, ele se colocando de pé. Ele olha para aquela mulher e diz: mulher, cadê eles? Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Aquela mulher olha para Jesus e fala: ninguém. Jesus, ele olha para aquela mulher e diz: eu também não condeno você. Vai e não peques mais. Aleluia. Depois que aqueles homens foram embora, restaram apenas a mulher e Jesus. E o interessante é que até aquele determinado momento, ninguém tinha dado voz para aquela mulher se defender. Ninguém tinha dado voz para aquela mulher se explicar. Ninguém tinha dado voz para aquela mulher se justificar. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Quando a multidão, os acusadores querem nos calar, primeiro Jesus, ele cala a multidão, depois ele dá voz para nós. Aleluia. Jesus vai calar os seus acusadores. Jesus vai calar aqueles que te acusam. Jesus vai calar aqueles que querem te destruir. E no final ainda vai falar com você. E aqui nós começamos a aprender sobre a graça. E o que é a graça de Deus? A graça é o favor imerecido de Deus. É aquilo que jamais nós poderíamos alcançar pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços. Se tem uma coisa que nós devemos agradecer dia após dia, é pela graça. Porque Paulo, ele diz que pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que olhou para nós lá de cima com um olhar de misericórdia e disse: eu quero e eu vou dar. Aleluia. A lei, ela revela o pecado. A consciência, ela convence do pecado. Mas somente a graça pode perdoar o pecador. Aleluia. Somente a graça tem esse poder de arrancar a alma do pecador das garras do diabo e dizer: você é minha, você é meu. Aleluia. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela já estava naquele meio, naquela roda, naquele julgamento, certa de que iria morrer. Só que aí vem Jesus, aquele mesmo que escreveu com as leis com o dedo nas tábuas de pedra. Ele entendia, sabia muito bem da lei. Com uma simples frase, ele reverte a sentença daquela mulher. Ele era o único que poderia apedrejar aquela mulher, o único justo, sem pecado. Mas mesmo assim ele olha para ela e diz: eu não te condeno. Se Jesus não condenou, quem é eu e você para condenar alguém? Quem é eu e você para julgar alguém? Quem é eu e você para classificar alguém e dizer que A vai para o inferno e B vai para o céu? Não.
Mas irmão Diogo, então você está falando que eu posso pecar? Não, eu não estou te dando liberdade para pecar. Até porque essa mulher, ela não conhecia Cristo. E há uma diferença de quem peca quando não conhece a Cristo para quem conhece a Cristo. A graça, ela é discernidora da verdade. Muitas das vezes nós falamos que uma pessoa no leito de morte aceitou a Jesus e foi salva. Mas a graça, ela sabe discernir se de fato aquela pessoa vai para o céu ou não. O quanto tempo da vida daquela pessoa ela teve para se converter. O quanto ela sabia da verdade. Ou é porque estou morrendo, não tenho mais nada para fazer que eu vou aceitar Jesus. Não é assim. Então tome cuidado para você que está desviado, para você que conhece a verdade. Não adianta viver uma vida pecaminosa, dizendo não, vou aproveitar, eu vou viver fora da igreja, ainda não é meu tempo. Não é esperar nos últimos minutos da sua vida e dizer, agora sim, eu não posso mais usufruir do mundo, eu vou aceitar Jesus. Não é assim que a graça funciona. Mais uma vez eu vou repetir, a graça, ela é discernidora da verdade. Ela sabe as intenções do coração. Ela sabe as intenções da mente. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Ainda há tempo de nessa noite da graça te alcançar. Aleluia. Ainda dá tempo da graça de tirar das mãos do diabo. Talvez, em algum momento da nossa vida, nós já estivemos como essa mulher. Não como um pecado de adultério, mas culpados diante de Deus. E para nós não tinha mais saída. Nós não tínhamos argumentos para nos defender. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar nessa noite é que o mesmo Jesus que mudou a sentença daquela mulher pecadora é o mesmo Jesus que ainda muda as sentenças nos dias de hoje. Ele ainda remove a condenação. E o interessante é que ele ainda oferece um novo começo. Vai e não peques mais. Quem mais faz isso, irmãos? A não ser Jesus. Quem experimenta a graça de Cristo não vive para justificar o pecado. Ele vive para abandonar o pecado e seguir o Salvador. Eu não vou me prolongar mais, mas eu espero que essa palavra, na noite deste dia, tenha um encontro no seu coração. Que ela encontre um lugarzinho aí no seu coração. E você saia daqui crendo que a lei ela mostrou o pecado. A consciência ela revelou a culpa. Mas foi a graça manifestada em Cristo que trouxe a luz aonde havia condenação. Porque a lei pode até apontar o pecado, mas só a graça oferece a salvação. Só a graça oferece a liberdade. Só a graça oferece um novo começo. Só a graça oferece uma nova história. Aleluias. Meu Deus. Oh glória. Jesus está neste lugar. Vamos colocar em pés. Vamos fazer uma oração. Enquanto
nós oramos nessa noite. Vai falando com Jesus aí. Permita que essa graça, ela te alcance. Que essa graça que um dia mudou a minha vida, mudou a minha história, fez a pessoa que eu sou hoje, possa te alcançar aí onde você está. E pode te transformar de dentro para fora. Não ligue para as acusações. Não ligue para os mestres da lei, para os fariseus, para aquilo que falem da sua vida. Mas se atente à palavra final que Jesus está te dando nessa noite. Vai e não peques mais. Deus, a tua palavra foi pregada na noite deste dia. E eu tenho plena certeza e convicção, Senhor, que ela tem o endereço certo. Senhor, enquanto eu oro nessa noite, eu te peço que o Senhor venha visitando os corações daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo através das redes sociais. Senhor, que essa palavra, Deus, venha entrar no corações e venha gerar frutos. Fruto esses, ó Deus, que venham produzir arrependimento. Fruto esses que venham reproduzir uma nova vida em Cristo Jesus. Senhor, que essa palavra venha fazer tão efeito em nossas vidas, que essa palavra venha ficar gravada em nossos corações, a ponto de não deixar a gente pecar contra Ti. Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado por nós termos a graça. Obrigado pelo favor imerecido do Senhor. Obrigado, Jesus, pela justificação do sacrifício de Jesus através da cruz do Calvário.